Você provavelmente já deve ter se deparado com a seguinte situação. Você está preparando seu almoço ou então o seu jantar, e aí você precisa preparar os temperos, né? E um dos mais importantes é a cebola. A cebola não pode faltar em nenhuma refeição, né? Porque ela é um tempero muito bom, né? Ela ajuda muito. E também tem uma série de benefícios para a nossa saúde. Mas aí você começou a cortar a cebola e do nada você percebe que os seus olhos estão ardendo e você começa a soltar lágrimas. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o porquê que nós choramos ao cortar uma cebola, né? Eu já fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso. É um vídeo um pouco mais antigo, mas ele é um vídeo mais curto. O objetivo dele era um shorts só, né? E também um Reels pro Instagram. Então, nesse vídeo aqui é um vídeo mais completo, onde eu vou te ensinar o que acontece quando a gente corta uma cebola, qual é a química por trás disso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal a crescer e o YouTube vai encaminhar esse vídeo para mais pessoas, certo? Então, basicamente, quando a gente corta uma cebola, a gente libera a gente não, né? A cebola, ela libera uma certa enzima, né? Qual é essa enzima? É a alinase, né? A alinase é uma enzima que possui ali na cebola, que quando ela entra em contato com os óxidos presentes na cebola, né? Porque a cebola ela possui várias substâncias ali. Mas o que interessa pra gente aqui são os óxidos sulfúricos. E reparem que eu não estou falando de ácido sulfúrico, mas em óxido sulfúrico. Por quê? A cebola, né, como ela é um vegetal, quando ela está na terra, ela capta o enxofre da atmosfera, né? E esse enxofre da atmosfera ele é transformado em óxido sulfúrico e no momento em que nós cortamos a cebola, ela vai liberar essa enzima e essa enzima vai reagir com os óxidos sulfúricos produzindo um composto chamado ácido sulfínico, né? Que são vários ácidos sulfínicos que existem. E é justamente esse composto que causa a irritabilidade nos nossos olhos, né? Por quê? Porque o ácido, ele tem, como ele é corrosivo, né? Ele tem essa propriedade de causar irritação nos nossos olhos, né? Mas a irritação nos nossos olhos não é apenas pelo ácido, mas também é uma resposta dos nossos olhos, né, a essa irritação. Então, as lágrimas que nós soltamos é justamente por isso, porque elas são uma resposta a esse, como é que eu posso dizer? É uma resposta a essa acidificação, essa queimação que tem nos nossos olhos quando a gente recebe esse ácido sulfínico, né? E isso acontece por quê? Porque o ácido sulfínico, ele é um ácido extremamente volátil, né? Então, como é que ele chega aos nossos olhos? Quando a gente está lá ralando a cebola, essa reação ela é muito espontânea, né? Ela é espontânea porque o óxido sulfúrico reage com a alinase, produzindo o ácido sulfínico, que é muito volátil, ou seja, ele evapora com muita facilidade, e é justamente depois dessa volatilização que a gente sente a queimação nos nossos olhos, porque é ali o ácido sulfínico no estado gasoso entrando em contato com os nossos olhos e os nossos olhos, em resposta a isso, fazendo a gente chorar, entendeu? Então, tendo em mente isso, como que a gente faz então para não chorar quando a gente corta uma cebola? Porque eu sei que é terrível, né? Quando você vai fazer isso, isso não acontece só com a cebola, não. Acontece com o alho também. Em menor grau, mas acontece com o alho também, porque o alho também tem algumas enzimas presentes, né? E ele também tem essa reação química que acontece, mas é outro tipo de reação.
Só que o alho, quando a gente rala ele, a gente também sente esse vapor corrosivo, abrasivo, né, nos nossos olhos. Então, como que a gente faz para se livrar disso, para que não sintamos isso? Basicamente, existem alguns vídeos aqui na internet e também alguns químicos falam que nós podemos conservar a cebola dentro da geladeira, colocando ela numa temperatura bem baixa mesmo, ou seja, quanto mais baixa a temperatura, melhor. Você coloca a cebola ali, né, você tira a casca dela, armazena numa vasilhazinha de plástico e depois coloca na geladeira. Às vezes até mesmo no congelador também. E aí quando você for usar, provavelmente ela vai estar já com uma temperatura boa ali pra você. Claro, você não pode deixar ela congelar e tal, mas você deixa ela numa temperatura o mais baixa possível e aí você pode agora consumir ela. Por quê? O que vai acontecer? A quantidade de água que vai entrar ali vai neutralizar, né, essa reação química ela não vai mais acontecer da forma natural com a qual ela ocorria, né, e aí a gente entra numa coisa que é muito interessante dentro da química, que são os fenômenos exotérmicos, endotérmicos, né, porque quando você diminui a temperatura, você está tendo ali um fenômeno que é endotérmico, né, ele está recebendo uma determinada quantidade de calor e ele pode se transformar, sair do estado sólido para o estado líquido, ou o inverso, né, que é um processo exotérmico, saindo do estado líquido para o estado sólido. Né? Mas o que isso tem a ver com a cebola? Basicamente é assim, se o ácido sulfínico ele é um gás muito volátil, né, e ele, ao entrar em contato com o ar, ele se evapora, né? Então, o que acontece? Ali existe uma reação exotérmica, porque ocorreu o quê? Liberação de calor. Né? Então, toda substância que ela é volátil, que ela evapora com muita facilidade, a gente diz que tem muita liberação de calor ali, né? Ou seja, uma reação exotérmica. Né? Então, para a gente acabar com isso, né? Digamos, não diria acabar, isso não vai acabar, aquela reação ali vai continuar acontecendo, mas eu consigo diminuir a probabilidade de aquele gás chegar nos meus olhos, né? Quando eu vou ralando a cebola ali, porque eu estou retardando aquele efeito, né? Já que o que acontece ali é uma reação exotérmica, eu tenho uma liberação de calor, se eu diminuo a temperatura, eu não vou ter a liberação daquele calor, então aquele gás ali ele vai ter uma dificuldade um pouco maior para evaporar. Na química a gente tem uma coisa chamada de pressão máxima de vapor, né? E também propriedades coligativas. O que é a pressão máxima de vapor e as propriedades coligativas? A pressão máxima de vapor é a quantidade máxima de pressão exercida que um gás exerce para que ele possa mudar, alterar ali a sua composição, né? Na verdade não é só a composição, né? É o seu estado físico, né? Porque quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, não houve alteração de matéria, né? Apenas o seu estado físico foi mudado. No caso de uma propriedade coligativa, é quando eu acrescento um soluto não volátil àquela substância, ou aquele líquido ou qualquer outra substância, e por conta disso eu posso aumentar ou reduzir a sua temperatura. Né? Então, por exemplo, quando você está esquentando água para fazer café, a água está lá fervendo, né? A gente chama isso de evaporação. No caso da água, quando ela está fervendo, quando você coloca ela no fogo ali no fogão para aquecer, ela está recebendo uma quantidade de calor, então tem um processo que é endotérmico. Quando você acrescenta o café já na água, ao invés de fazer aquilo que todo mundo faz, né, que é coar o café e tal, com o papel de filtro, você já tem gente que coloca o café já direto na água quando ela está fervendo. Você vai perceber rapidamente ali que ela vai parar de ferver. Isso acontece por quê? Porque o café ele é um soluto não volátil. Então ele vai impedir que a água evapore. Né? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Quando você coloca água a uma substância que ela tem uma substância que ela tem facilidade de evaporar, você vai impedir que ela evapore com mais facilidade, certo? Então, é uma maneira que a gente tem aí de impedir esse lacrimejamento, né, digamos assim, nos nossos olhos, a liberação do ácido sulfínico. Ele vai ser liberado, claro,
porque quando a gente rompe aquela enzima, a tendência é ela reagir com o óxido e liberar o ácido sulfínico, mas a gente pode retardar ela. Existem também outros processos, que é simplesmente, por exemplo, ao invés de você diminuir a temperatura, você coloca ela na água, né? Você resfria ela, você coloca, deixa ela num banho-maria, por exemplo, ou então você pode simplesmente aquecer, você pode colocar uma determinada quantidade de calor, né, por um tempo, deixar esfriar, claro, porque assim que você cortar ela, ela vai, como aquele ácido ele é volátil, ele vai liberar com mais facilidade ainda, e você tem essa possibilidade de reduzir, né, a formação desse gás, né, a cinética química dele, né, a velocidade com que qual aquela reação vai ocorrer, você pode reduzir ela, né. Mas isso é apenas uma dica, né, apenas uma ideia. Eu estou trazendo alguns pontos que a gente pode falar aqui quimicamente, né, sobre o que acontece quando a gente corta a cebola. Mas, em suma, o que acontece é isso. Quando a gente corta ela, essa enzima ela é rompida, reage com o óxido e libera o ácido sulfínico, certo? Se você procurar aí no YouTube, você vai ver, por exemplo, aquele canal Manual do Mundo. O Ibirê Tenório, ele tem umas dicas lá onde ele mostra como que a gente pode evitar chorar, né? Evitar que esse perrengue aí, né? E ele mostra lá também que você pode usar um óculos também, aqueles óculos de mergulho, né? Porque ele vai impedir que o líquido, que o ácido, no caso, ele entre nos teus olhos, mas também não é tão eficiente assim, né? Então existem essas formas, eu te expliquei da forma mais química possível, né? Falando da pressão máxima de vapor e da propriedade coligativa. Então quando você acrescenta algo a mais ali naquele soluto, naquela substância, em qualquer substância que for, e que essa substância que está sendo adicionada, ela é um soluto não volátil, você impede, por exemplo, no caso da água fervente, você impede que ela evapore. Então você está impedindo uma propriedade dela ali, porque você diminuiu aquela temperatura, né? Quando você aumenta, você pode aumentar a temperatura, né? Você vai acrescentar um soluto não volátil para poder aumentar a temperatura ou para poder diminuir a temperatura, né? E aí, isso, claro, é um assunto para outro vídeo, né? Que a gente entra na parte de propriedades coligativas. Mas o ponto que eu queria esclarecer nesse vídeo era basicamente isso, né? Então, recapitulando, o que acontece quando a gente corta uma cebola? Ela quebra aquela enzima, libera ácido sulfínico a partir da reação química entre a linase, que é aquela enzima, e o óxido sulfúrico que está presente ali na cebola, e produz esse ácido que ele é extremamente volátil. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque assim você ajuda o canal a crescer. Então, é isso, pessoal. Um abraço e valeu!